sua glória, por fim alcançarei final vitória. Meu corpo em sacrifício entregarei, puro e santo e agradável lhe farei. Com a mente renovada a cada dia, viverei com mais saúde e alegria. Água pura que Deus me dá, 8 copos todo dia, não precisa economia, o meu corpo vai purificar. Sempre um ar puro vou respirar, um lugar bem ventilado, não é tão condicionado, todas as janelas vou abrir. São 8 os remédios que Deus dá, que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória, por fim alcançarei final vitória. Como é saudável a luz do sol, quantas bênçãos Ele traz pra saúde eficaz, vitaminas em seus raios fios. O meu repouso vou desfrutar, 8 horas eu preciso pra acordar com um sorriso e encarar um novo dia assim. São 8 os remédios que Deus dá, que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória, por fim alcançarei final vitória. Meu exercício vou fazer, bom para a circulação, fortalece o coração, e o meu peso extra vou perder. Frutas, verduras eu vou comer, com castanha e cereais, com legumes e vegetais, vou meu alimento enriquecer. A temperança vai me ajudar, o equilíbrio é legal, tudo que é demais faz mal, nunca a gente deve exagerar. São 8 os remédios que Deus dá, que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória, por fim alcançarei final vitória. Deus sempre sabe o que é melhor, quando eu faço do meu jeito, tudo entorta e dá defeito, então por que não crer no que Ele diz? 8 remédios Ele me dá, Ele quer me abençoar, minha vida transformar, é preciso nele confiar. São 8 os remédios que Deus dá, que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória, por fim alcançarei final vitória. O meu corpo em sacrifício entregarei, puro e santo e agradável lhe farei. Com a mente renovada a cada dia, viverei com mais saúde e alegria. Viverei com mais saúde e alegria. Nosso querido bom dia, amado bom dia, precioso bom dia, que seu dia realmente seja repleto de bênçãos, de alegria, de vitórias. Olha nós aqui de novo, mais um programa Sala de Saúde. Estamos aqui felizes porque trouxemos para vocês informações precisas, bonitas, importantíssimas para a sua saúde. Eu tenho certeza que você está ligado, está atento aí, para querer saber qual vai ser o tema de hoje. Como nós falamos anteriormente, vai ser continuação do programa anterior, que anterior falamos sobre a gastrite e hoje vamos falar sobre refluxo, não é isso? O refluxo, ou seja, a dor e queimação que realmente incomoda as pessoas. E para continuarmos esse nosso bate-papo, aqui está conosco o Denilo, mas antes quero dizer para você que, muito obrigado
pode entrar, a sala é minha, a sala é sua e a sala é nossa. Bom dia, Denilo. Bom dia, doutor Renilson. É um prazer muito grande, mais uma vez, voltar aqui ao programa Sala de Saúde e, na medida do possível, contribuir para mais conhecimento do público em geral a respeito das enfermidades, o que causa e qual é uma das maneiras de poder tratá-las. Isso é importante, então você que está em casa, faça também a sua parte, avise para seus amigos, parentes, colegas, coloque nas suas redes sociais que existe a Sala de Saúde, um programa que está aqui, bem didático, informativo, para que vocês possam aprender e colocar em prática. E ensinar também amigos. E você pode mandar sua mensagem no WhatsApp, que é o 11 99687 5347, 99687 5347, e também indicar para seus amigos, né, tvestilo.tv, até mesmo no YouTube. E ali também você pode fazer perguntas, interagir conosco. Por isso estamos aqui ao vivo. Olha, não é fácil não, hein, Danilo? Enfrentar trânsito, mudar toda a agenda e correr para o estúdio e vir para cá e arrumar tudo assim, todo o cronograma do programa, está aqui para falar com você ao vivo. É ou não um desafio? É realmente, Renilson, doutor Renilson, não é fácil. Sabe, você que vem de Santo André, pega trânsito ali pela Avenida do Estado, ou pega trânsito ali pela Avenida Icanduva, realmente é um tour que você faz de lá para cá, viu? Se não tiver realmente assim amor, uma consciência da necessidade de conscientizar as pessoas a respeito das enfermidades e de como tratá-las e como evitá-las, não faria isso não. Rapaz, meu GPS ele me deixa também meio complicado, porque olha, o GPS ele me manda um dia para uma avenida, depois manda por outra avenida, depois que eu estou em outro lugar que eu não sei onde é que eu estou, mas e vai tirando da rota até chegar aqui, porque o trânsito realmente ele é intenso. Mas quero que você saiba que vale a pena estar aqui para compartilhar com você o pouco que conhecemos, né? E que você também possa também mandar para a gente sua mensagem, também compartilhar conosco o que você sabe. Aqui estamos todos aprendendo, aqui ninguém sabe tudo, mas o pouco que sabemos queremos compartilhar com você, que você realmente possa se cuidar, porque hoje vamos falar sobre refluxo. E você pensa que o refluxo é uma coisinha simples, uma coisinha passageira, foi só algo que subiu na sua garganta. Não, o refluxo é muito mais do que isso. Você não tem noção as consequências de um refluxo quando ele não tem um acompanhamento com um clínico gastro que você possa, que pode evitar diversos tipos de patologias. Mas aí, a primeira pergunta é, o que é gastrite, né? Aí eu poderia resumir da seguinte forma aqui que eu fiz a anotação. Refluxo gástrico é o retorno involuntário e repetitivo do conteúdo do estômago para o esôfago e para órgãos adjacentes, né? Então imagine que você tem ali o seu estômago, correto? Você tem ali, na verdade, a sua cárdia, e você tem ali aquele esfíncter, na verdade, que tem que fechar para o alimento o ácido não subir. Mas antes, Danilo, de falarmos um pouco sobre esse refluxo e essa cárdia, sabe onde tudo começa? Na mastigação, né? As pessoas, quando vão se alimentar, muitas vezes colocam na boca, primeiro, pegam de colher, né? E põe aquele volume absurdo na boca. E ali começa a mastigar e não fragmenta como tem que fragmentar. E pensa muitas vezes que chegando no esôfago tem que passar de qualquer jeito e que o estômago tem dente, né? E aí o estômago não tem dente, né? Então tem pessoas que comem e pela pressa também não mastiga, já põe 2, 3 mastigadas e já engole. Rapaz, que rotina que é essa? E ainda, esquecendo que não tem dente no estômago, ainda quer dar uma ajudinha para ele, colocando líquido com o sólido. Eu costumo dizer que Deus não quer a sua ajuda para isso, porque para isso ele já fez toda a parte de salivação, para que possa umidificar aquilo ali, quebrar aquelas enzimas que estão ali na sua... Começa a quebrar na boca, na verdade. E ali começou a quebrar, depois você vai engolir, que tem os demais processos. Mas assim, e o correto, pelo menos colocar na boca, tem umas 20 mastigação ali, ó, fragmentar bem o máximo possível, porque o seu esôfago precisa de uma ajuda, a sua carne também, o seu estômago, todo o trato digestório tem que ter sua ajuda. E pessoas que até em churrasco, pegam carne, dá 2, 3 mordidas, engole aquele pedaço daquele bolo. Rapaz, eu fico assim, apavorado, Nilson, você não fica não?
eu aprendi que quem mastiga mais come menos, sabe? Então, eu também, há muitos anos atrás, 25, 30 anos, eu também não tinha esse costume. E eu fui tendo que aprender, sabe? Eu agradeço a Deus todo esse conhecimento e hoje eu trabalho muito bem a mastigação. Eu aprendi bem sobre isso. Porque assim, quando você mastiga, vai passar pela sua faringe, né, pelo seu esôfago, fica na frente da caixa torácica, vai chegar ali no seu esfíncter, tem que abrir para chegar no seu estômago. E ali forçar aquilo descer, complica, começa a machucar quem? A sua cárdia. Aquele esfíncter que está ali, para evitar com que esse ácido venha subir. E quando você começa a agredir dessa forma, não tem como, porque tudo já começou aqui, na sua boca, na mastigação. E daí em diante começa uma série de transtornos que você não tem noção. E aí começam sintomas. Sintomas, por exemplo, azia, na verdade chama-se pirose, né? A azia, né, que começa a ter essa queimação, e também tem a regurgitação. Essa pode chegar até a sua garganta, vem aquela queimação horrível e retorna. Não é isso mesmo? Exatamente, doutor Renilson. A dor torácica também, que é intensa, que pode ser confundida com uma dor da angina. Você acha que está tendo um problema de infarto e na realidade não tem nada a ver. Na verdade, assim, eu pego diversos de pacientes e falo assim, doutor, estou com uma dor aqui no peito enorme, né? Eu acho que eu tenho que passar no cardio, acho que eu estou tendo um infarto, estou tendo um problema cardíaco. E eu digo assim, calma, não é bem assim. Então, tem sintomas que é parecido com a parte cardíaca e as pessoas não sabem interpretar isso. Na verdade, não foram no médico correto, não é verdade? E aí, vem esses sintomas, ela fica o quê? Em pânico. E aí começa a dizer, não, meu coração está doendo. Aí eu pergunto assim, vem cá, onde fica o coração? Aí a maioria, 90%. Doutor, não fica aqui na esquerda? Eu falo, não é aí não, né? E aí eu vou explicar para onde fica o coração, direitinho, certinho. E aí, ou seja, eu vou explicar que isso pode ser sintomas de quê? De um refluxo, né? Refluxo, né? E aí, ou seja, depois disso ainda tem o quê? Tosse seca. Não é isso mesmo? Depois tem doenças pulmonares de repetição, com pneumonias, bronquites, asma. Né? Isso porque há uma aspiração, né, de suco gástrico para o pulmão e que provoca esse problema aí dessa asma que a pessoa tem, dessa tosse seca, e diz assim, não, calma aí, que isso tem uma coisa a ver? Tem, porque vai ser aspirado, então vai ter essa complicação toda. Mas só que tem um porém. Em relação ao refluxo, nós temos a típica e nós temos também a atípica, né? Quando você tem essa azia, essa pirose toda, nós dizemos que você tem a azia, você tem o refluxo típico, né? Porque o que é típico? Aquela azia, aquela queimação, né? Nossa, isso aqui é um refluxo típico? Mas aí, meu amigo, eu queria dizer para você que nós temos também os atípicos, né? Esses atípicos, na sua maioria das vezes, as pessoas têm e não sabem que tem. Então, por exemplo, vamos lá. A dor torácica, né? Ela é considerada como atípica. Atípica. Aí nós temos também a globofaringe. A pessoa tem aquela sensação de estar com uma bola aqui na garganta, assim. Nossa, estou com uma bola aqui na garganta. O que é isso, né? E mal sabe ela que também é um tipo de refluxo, só que de forma atípica. Além disso, tem, como fala uma as pulmonares, que é a tosse, crise de asma, pneumonia, devido à aspiração pulmonar que ela faz. Também é um refluxo atípico também. Então, nós temos atípica e atípico. E eu aumentei ainda a minha lista aqui para que vocês possam ver. Quando apresentar rouquidão, pigarro, dor na garganta, afta, desgaste do esmalte dos dentes, tudo isso faz parte também do refluxo também atípico, né? A pessoa, nossa, mas o que é isso? Por que meus dentes estão gastando desse jeito? Por que eu tenho essa tosse seca? Por que eu tenho esse pigarro na garganta? Vai causando sintomas atípicos. E ainda não para por aí, ainda não. Esses sintomas atípicos podem causar câncer, né? Por isso, nesses cânceres que as pessoas acabam, adquirindo, muitas vezes poderia ser evitado, meu amigo, se tivesse todo um acompanhamento médico, né? Eu costumo dizer que o corpo dá sinais, mas quando a pessoa não segue esses sinais, a complicação vem. Mas sabe uma coisa que mais me atenta? É que tudo eu falo que começa como? Com amar,
alimentação. Mas quais são as más alimentações que as pessoas costumam seguir? Você acha que as pessoas estão preocupadas com o que comer, que horas comer, a quantidade que deve comer? Não, é o que eu sempre falo para as pessoas, é que nós somos ensinados a viver para comer e não comer para viver. E aí o normal, principalmente do paulistano, né, é tomar um café da manhã, que é um pão com margarina, um café com leite, daqui a pouco já vai comer uma coxinha no bar, aí chega no trabalho, come uma bolacha, daqui a pouco come uma outra coisa, na hora do almoço come tomando líquido, fazendo aquela mistura toda, e à tarde e à noite, e se brincar, acorda até na madrugada para saltar a geladeira. Olha, e na verdade é assim, né? Você falou agora de uma bagunça alimentar, né? É incrível o que você acabou de falar. E não é só isso, não. E sabe uma coisa também que me chama muita atenção? É que eu digo o seguinte, que quando a pessoa pega um alimento muito gelado, muito quente, né, o nosso tá aquele calor infernal, aquele alimento bem gelado, que vai passar pelo seu esôfago, que vai sobrecarregar a cárdia, né, ou aquele alimento muito quente, então café, refrigerante, cerveja, ou seja, há uma agressão muito grande, isso começa a lesionar. Uma vez que começou a lesionar, você vai começar a ter os sintomas típicos ou atípicos. E aí o que mais me chama a atenção, que às vezes me entristece, é que fala assim, foi só uma azia. É só uma tosse. A tosse pode levar pessoas a óbito. O problema, doutor Renilson, é que a pessoa sente uma azia, uma digestão, ela vai tomar o quê? Um antiácido. Ela não vai se preocupar com o que causou aquilo. Ela quer saber de aliviar aquele sintoma e toca a vida para frente. Aí é um outro assunto importante, né? Você que está em casa, tome cuidado com a automedicação. A automedicação ela pode mascarar patologias, né? E vir problemas aí que você... Aí onde vem, meu amigo Danilo, a automedicação. E a automedicação é algo gravíssimo. Por que eu falo gravíssimo? Porque pode mascarar patologias que poderiam ser evitado, algo irreversível, né? Ou tem caso, evitar um câncer, evitar problemas sérios de saúde. Então as pessoas falam assim, estou com uma azia, eu vou tomar um antiácido, como você mesmo falou. Eu estou com dor no estômago, eu vou tomar tal remedinho, já passou. Né? E não é bem assim, como eu costumo dizer, nosso corpo ele costuma dar sinais. E se você ficar atento aos sinais, pode salvar a sua vida, pode evitar problemas crônicos, pode evitar problemas sérios, né? E aí, consequentemente, você acaba gastando menos, há menos sofrimento, mas tudo porque o corpo ele dá sinais. E quando nós falamos agora de algo gelado e quente, eu costumo dizer o seguinte, né? Eu sei que você está em casa, você deve ter carro, né? Ou você deve conhecer alguém que tem carro. Eu costumo muito comparar nosso corpo com o carro, que é uma máquina extraordinária. Aí vem assim aquela parte onde o carro, quando está aquele calor enorme, tem que colocar água para refrigerar aquele motor. Né? Aquela água vai circular por dentro para tentar refrigerar. Quando está aquele calor intenso, você por acaso vai lá, pega seu carro, você abre aquele radiador e você coloca água bem gelada, porque está muito quente. Será que você então vai lá, coloca uma cerveja bem gelada ali dentro? Ou coloca um suco bem gelado? Né? Não, vai colocar o quê? Vai colocar água, mas uma água que de forma ambiente, natural. E porque no nosso corpo, quando está na época de frio, você pega algo muito quente para agredir sua carne, não é verdade? E quando está muito gelado, época assim de calor, coloca assim um suco, ou uma cerveja, ou um refrigerante bem gelado. Esses alimentos agridem quem? A carne. Lesiona quem? A carne. O que vai acontecer? Ela vai ficar frouxa, né? Ela não vai fazer a abertura e fechamento nas horas certas. Aí o que acontece com o ácido? Aí ele aumenta a intensidade, né? Ele sobe com muito mais poder, né? Aí esse pH desse ácido, desse suco gástrico, que é muito ácido, que derrete essa mesa que está aqui na nossa frente, né? Vai vir para onde? Para a parede do seu esôfago. Esse esôfago não foi feito para receber alta temperatura. E aí começa a lesionar essa parede aqui. E aí começa outro problema gravíssimo. E aí a pessoa fica em casa com aquela dor incômoda, e aí não vai para o hospital. Aí tem aquela dor típica,
e a dor atípica, e os sintomas atípicos, e aí ela pensa, poxa, mas é uma coisa comum. E aí, ao longo do tempo, dos anos, vai construindo. E quando ela se dá por si, que vai até o hospital, as consequências são piores. Então, como eu costumo dizer, nós falamos, na verdade, tudo começa pelo alimento, não temos para onde fugir. Lógico, nós nunca proibimos ninguém de comer nada, mas a moderação é primordial, o horário, a quantidade, a qualidade, a forma que você ingere, pode evitar tudo isso, porque esse ácido subindo, passando pelo seu esôfago, lesionando aqui em relação ao seu esôfago, essa regurgitação que vem até a sua garganta, que queima isso daqui, isso pode provocar ao longo do tempo danos terríveis, né? E a pessoa ela se acomoda com a dor, as pessoas viraram cômodas, uma dorzinha. Eu costumo falar que o ser humano, ele adora ser masoquista. Isso também. Sabe? É triste falar isso, mas é verdade. Ah, não, é só uma dorzinha, é passageira, sabe? Só que a questão toda, como você costuma falar sempre, a rotina, sabe? Todos os dias a pessoa faz aquilo e ela não busca conhecimento. O que eu estou comendo? Para que serve? Sabe? Qual o efeito disso a médio e longo prazo dentro do corpo? Essa combinação, será que ela está saudável, não é? Não falta informação, falta querer informação. Aí, ou seja, uma vez que, assim, sabe qual que é, na verdade, a grande moral da história, que é comumente se falar? Eu não gosto, nós falamos esses dias, né, no último programa, eu não gosto de ir médico. Mas desde quando você fala assim, vou me arrumar porque eu gosto de ir no médico? Né? Não, você vai porque você precisa. E ele está ali porque ele se preparou para te receber. Né? Mas receber do quê? De coisa que sua máquina está falhando ou que você provocou aquelas falhas. E ali vai tentar de alguma forma te ajudar, resolver teu problema. Mas quanto mais você demora, mais complica para ele te ajudar. Então fica assim, eu não gosto de ir em médico. Não, eu não vou não. Já passou. Não, dói, mas não, é de vez em quando. Dói, mas depois vai embora. E depois volta. Essa frequência é que está dizendo que tem algo errado. Quando aconteceu e foi embora é uma coisa. Mas quando vem constantemente esses refluxos, esses sintomas, quer dizer, já virou patológico. Doutor Renilson, você falando disso, eu vejo em relação ao carro. Você compra um carro novo e a uma certa quilometragem ele tem que passar por revisão. Algumas peças já têm que ser trocadas, sabe? E porque você muitas vezes ganha essa revisão gratuita só a peça que você vai pagar, você vai. Se fosse paga todo esse processo, você adiaria. E com o corpo a gente faz a mesma coisa. Não, eu tenho saúde, eu sou saudável, eu estou forte, sabe? Estou esbanjando energia. Mas você não percebe que desde pequeno você está preparando o corpo com alimentação errada, horário, combinação, quantidade. E uma hora esse corpo, assim como o carro, ele começa a dar sinais. Se eu estiver atento ao painel do carro e ver as luzes acendendo lá, ou os barulhos e tal, a fumaça ou alguma coisa assim, eu vou parar, já vou parar no mecânico e falar para ele, dá uma olhada para mim. Se nós formos inteligentes, pessoas sensatas, quando começar esses sinais, vamos ao médico, vamos fazer um exame, um check-up, para ver exatamente o que é aquilo que eu estou sentindo. Esse check-up é muito importante, e você falou uma coisinha agora também que é também muito importante, né? Uma criança, na verdade, a mamãe está ali amamentando ela, aquele bebezinho pequenininho, e daqui a pouco ele também tem o quê? Ele tem um refluxo também. Mas esse refluxo no bebê ainda é comum, né? O que não é comum é, muitas vezes, a mãe não saber como proceder, né? Isso sim é comum. Então, ou seja, sempre colocar no ombro, fazer com que ele venha rotar bonitinho, vai deitar, vai colocar na caminha, no bercinho, coloca sempre de ladinho, escora com a almofadinha certinho ali, todo cuidado, porque esse refluxo, quando ele vem, pode realmente causar danos complicados aquele bebezinho, mas ainda é comum, calma, depois passa, tá bom? Isso é normal, não se apavora, porque tem mamãe, eu era um pai assim,
Meu menino, um dia que meu filho teve uma febre, a primeira vez, eu fiquei tão desesperado que eu peguei ele correndo no colo, eu saí correndo com o carro, eu fui até minha mãe assim, chorando, ela falou, que foi? Eu colocar na mão dela assim, na mão dela, no colo dela, o que foi? Eu não conseguia falar, porque a lágrima descia. Ela falou, calma, é apenas uma febre, né? Mas na época eu inexperiente, até hoje eu sou aquele pai coruja, né? Qualquer coisinha sai desesperado, né? Então, ou seja, calma, que é apenas um refluxo que passa. Não fique igual a mim, desesperado, que era uma febrezinha só. Voltando para a alimentação que nós falamos agora, e também esse cuidado que tem que ter, esse check-up, porque em relação às peças, nosso carro, nosso corpo, esse esfíncter que nós temos aqui, nós temos o esôfago e o esfíncter, uma válvulazinha. Essa válvulazinha, ela tem que fechar, né, quando o alimento descer, ou seja, o alimento vem, ela abre, o alimento passa, ela fecha, para evitar que o ácido ela venha subir e aí venha passar para o seu esôfago e aquela regurgitação que vem até a sua garganta. Quando essa válvulazinha ela está comprometida, ela foi agredida, ela não consegue fechar como ela tem que ser fechada, esse ácido começa a subir. Ela começou a subir, ela começa a corroer. Começou a corroer, você tem a pirose, que é essa azia que você acaba sentindo. Aí, automaticamente, isso vem até a garganta, assim, nossa, que sabor horrível, isso aqui queimou, que queimação. Aí você começou a regurgitar, entendeu? Então, ou seja, o que tem que fazer? Trabalhar agora para esse esfíncter acabar não prejudicando tanto. Um dos fatores que eu quero falar agora aqui, não posso perder a minha sequência, sintomas de uma atípica, que eu acabei citando agora vários aqui, ainda tem ainda a idade com maior, ou seja, 40 anos em diante, tem o maior risco de ter essas atípicas. Tem mais dor ao engolir. Você começa a colocar na sua boca, vai mastigando, você começou a sentir aquela dor a engolir, é um sinal também de refluxo atípico. Tem mais ainda, vômitos com sangue. Começou a vomitar, viu sangue ali, opa, calma, acendeu uma interrogaçãozinha, uma luzinha de alerta, deixa eu correr porque eu preciso tomar meu cuidado, porque calma aí, comeu, tá doendo, estou vomitando, tem sangue, ou seja, é algo grave, poxa vida, eu estou comendo, daqui a pouco eu sinto aquela tosse, ou aquela bola, aquele pigarro, são tudo sintomas de um refluxo atípico, que você não sabe disso, e você pensa que é uma coisa comum. E aí, como o meu amigo Danilo aqui, esse grande naturalista, acabou de falar, ao passar do tempo, quando você começa a agredir muito as suas peças, de forma exagerada com alimentos industrializados, com alimentos muito quentes, alimentos muito gelados, combinações erradas, essas peças, ao longo do tempo, ele começa a apresentar defeitos. E quem que é o seu mecânico? É o seu médico. E se você for lá rápido, ele consegue reparar. Mas o problema, Danilo, é assim, as pessoas juntam já passou, é um sintoma passageiro, com o dia a dia, sabe, dos trabalhos, preocupado com a grande cidade, tem que trabalhar, tem que correr, não posso, não dá, depois eu vou. E o que acontece muitas vezes com o carro no meio do caminho, quando depois eu vou? Ele quebra. Ele dá pane, ele acendeu a luz, você não prestou atenção, ele vai quebrar e muitas vezes tem que ser guinchado e muitas vezes o conserto fica caro. E o que é esse guincho? O guincho representa o quê? Que chamou quem? O médico, a ambulância, o socorro, para poder, às pressas, levar para um hospital, para chegar lá, ter que passar por uma cirurgia, ter que passar por um processo clínico muito doloroso, como você costuma dizer, eu nunca vou esquecer essa frase. No começo a alimentação é gostosa, mas na maioria das vezes no final é doloroso. Rapaz, eu gostei dessa expressão que você colocou aí, que a ambulância é nosso guincho, né? Eu gostei, olha, você pode evitar ser guinchado, você entendeu? Ou guinchada, né? Quando essas peças apresentar defeito, começar a dar sinais, corre para o seu médico, olha, eu estou com esses sintomas. E sabe uma coisa que é interessante? Doutor, mas aí vem um caso complicado, Danilo, porque assim, vai lá, faz os exames, né, faz a endoscopia, e aí na endoscopia os exames deu perfeito, não apareceu nada, e ela com todos esses sintomas, né? E aí,
que eu faço agora? Fica uma situação complicada e mais difícil daquele clínico, daquele gastro, conseguir realmente dar o diagnóstico uma vez que o exame deu correto. Deu perfeito. Porém, existe a pH-metria, né? A pH-metria, infelizmente, ela não muito usada, né? Mas deveria ser usada. Usa-se mais quando faz a cirurgia e tudo. E a pH-metria, se você não sabe, uma pequena sondinha que põe aqui pelo seu nariz, vai até aqui, perto do seu, passa pelo seu esôfago, né? É como se estivesse engolindo uma coisinha bem fininha, vem aqui até a sua cárdia, aí aquele fiozinho fica aqui presinho aqui, né? Essa pH-metria é de 24 horas, aí vai até perto do seu esôfago, chegando ali, na pontinha dele tem um sensor, e aí cola no seu corpo esse fiozinho com o aparelhinho, e você vai para casa ficar aí 24 horas. Ali vai medir a acidez do seu esôfago, o tempo de acidez ali, a quantidade que está tendo ali no seu esôfago, se dá mais esse problema seu quando você está deitado, quando você está em pé, a quantidade de vezes. Em cima, ali você vai ter um relatório, ali vai ter algo mais preciso para saber em relação ao refluxo, porque muitas vezes na endoscopia acaba não aparecendo isso. E a pH-metria, muitas clínicas fazem isso, né? Podem fazer isso, e isso ajuda muito você. Então, quando você passar com o seu médico e ele fazer o exame e ele verificar que não tem como diagnosticar, tente ver a possibilidade de você fazer uma pH-metria. Isso pode te ajudar muito. Agora sim conseguir resolver, achar o meu problema. Já a endoscopia, ela é mais para achar coisas mais crônicas, né? Lesões que aconteceu que são crônicas, evitar, quem sabe, um câncer, que chama de Barré ou Barrett, que chama, né? Pode evitar. Então você faça isso. Fez exame, deu normal, ainda tem esses sintomas, tente fazer uma pH-metria. Mas por mais que você faça esse exame, não fique nunca fazendo automedicação. Mais uma vez eu vou ressaltar isso. Evite fazer a automedicação. É extremamente errado. Você pode mascarar problemas seríssimos que poderia salvar a tua vida ou evitar problemas futuros gravíssimos. Então, qualquer coisinha, não corra para a farmácia. Primeiramente, vai tentar fazer o exame. Depois disso, ele vai te prescrever um fármaco. Prescrever um fármaco, depois você vai ver o que causou aquilo, o que você pode mudar. Tem muita mudança que você pode colocar na sua vida que pode melhorar isso demais. Na verdade, quando começa ali um quadro de refluxo, vai primeiro aquela parte clínica de passar um medicamento, né, que é comumente passar, e ali verificar se vai passar aqueles sintomas. Se não passou, então começa a parte dos exames investigativos para saber. Então, você que consome muito álcool, você consome muita fritura, você que consome água muito gelado, você que está acima do peso, a obesidade. Era o que eu ia comentar agora. A obesidade é um dos fatores de risco, sabe? E quando a pessoa emagrece, esse fator de risco, esse refluxo tende a diminuir, né? E, infelizmente, a população brasileira e mundial está com sobrepeso e obesidade, assim, a cada dia está aumentando a quantidade de pessoas sobrepeso e, na sequência, obesas. Uma vez que você está obeso, isso te prejudica muito, né? E uma vez que você conseguiu o emagrecimento, vai favorecendo com que você tenha uma melhora em relação a esse refluxo. Então, como você mesmo falou, mais de 57% hoje da população brasileira, ela é obesa. Entendeu? E isso já é um índice assustador, porque junto com essa obesidade, não é o tema de hoje, traz uma série de consequências, dentre elas, o refluxo. Né? E uma vez que você começa, como Danila que sabiamente falou, você começa a emagrecer, isso vai te favorecer ao quê? A melhora da parte gástrica. Tá? Outros sintomas também, que é do refluxo atípico, é o emagrecimento não intencional. Né? Quando você começa a ter esse emagrecimento não intencional, opa, calma aí, por que eu estou emagrecendo tanto desse jeito? Aí você deve também acender sua luzinha, e você, calma, isso não é normal, né? Eu não estou nem fazendo dieta, né? Não estou tomando suplemento, e eu estou emagrecendo de uma forma que sem saber o porquê, e isso também, em vez de você ficar alegre, né? Lógico, é um bom dia que ficar alegre, mas calma aí, deixa eu saber por que eu estou emagrecendo de forma intencional. Aí onde você vai de novo pesquisar.
tem que ser um processo bem investigativo mesmo. Quantas pessoas começam a emagrecer e não sabem o porquê? Entendeu? E outra coisa, histórico familiar de câncer. Você que tem esse histórico familiar, preste bem atenção, porque além de você ter esse problema do refluxo, desse ácido subindo, desse pH ácido na região errada, pode também também pode ter uma predisposição genética, aí vai agravar mais ainda que possa ter um câncer de Barré ou de Barrett, que seja, entendeu? Então, por isso, é importante você se preocupar muito em investigar. Então, eu vou bater sempre na tecla, vai investigar, dê os sintomas, todos nós listamos aqui, procure o seu gastro ou um cirurgião digestivo, mas que você consiga ir lá fazer toda a investigação. E outra coisa, você falou alguma coisa, minha amiga? Eu ia comentar também que um outro fator de risco é o aumento da pressão intraabdominal. Sabe? As pessoas não prestam muita atenção para isso. É como eu falo, o corpo ele dá sinais. Ele fala assim, ó, tô chegando, toma jeito, toma cuidado, vai no hospital, procura seu médico, faz um exame, você está abusando, né? O corpo é uma máquina extraordinária que tem um poder incrível de se regenerar, desde quando você dá condição para ele. Mas se você tira essa condição dele, aí a coisa complica. E se ele te avisa que o carro está falhando e você não dá atenção especial a esse carro, pode acontecer o quê? Problema seríssimo. Dentre eles, muitas vezes, como o Danilo mesmo falou, né, que eu achei incrível, você vai para trabalhar, ou vai para algum evento, ou vai passear, e o carro quebra no meio do caminho. E aí tem que chamar o guincho. Né? Esse guincho quanto tempo ele vai demorar até chegar ali, só Deus é quem sabe. Né? E quantas pessoas com câncer, né, de esôfago, por quê? Porque poderia ter sido evitado quando o corpo manifestou sinais. E aí você não evitou, aí vem ou a hérnia de hiato, que é um outro tema extraordinário, quem sabe para outro dia, né, que é um processo bem doloroso, se não cuidar, né, e aí você poderia ter evitado esse câncer no esôfago, porque o corpo te avisou, mas você pensou que é algo passageiro, e as consequências? Eu lembrei de algo. Alguns anos atrás houve uma greve dos caminhoneiros e o combustível durou alguns dias e acabou. Em alguns postos se achava combustível e as pessoas corriam para lá, não se preocupando se era com bandeira ou sem bandeira, se era de qualidade ou não qualidade, colocavam a gasolina no carro ou na moto e ligavam o carro e andavam um quarteirão e aquele carro parava. E depois ia descobrir que tinha querosene e tantas outras misturas. Infelizmente, muitas pessoas têm uma vida sedentária, comem fora de hora, quantidade, combinação totalmente errada, e muitas vezes ela tem um infarto, sabe, entre uma das possibilidades, e muitas vezes não dá tempo nem de ir até o hospital, de tão sério que o dano causado dentro do nosso corpo. É porque, na verdade, o nosso corpo ele não foi feito para receber tantas substâncias químicas ou industrializadas, esses aditivos que ele não conhece. Né? E aí o problema também não é só a quantidade, é a frequência com que se ingere isso. E as pessoas pensam, mas como é que surgiu isso? Como é que eu adquiri um refluxo? Mas eu me alimento tão bem. Né? Como natural. Muitas vezes, né, eu tinha uma paciente que um dia ela me ligou, ela falou assim, ai, eu estou com mal, eu estou respirando muito ruim, eu estou com dor no peito, seu estômago está revirando. Aí eu perguntei, o que é que você comeu? Não comi nada demais. E esse dia eu comecei a segurar para não rir. Né? Ela falou assim, não comi nada demais. Olha, eu almocei, eu comi um prato de feijão com arroz, aí comemos aqui uma linguiça, tinha um churrasco, um arroz à grega, aí depois eu lembro que eu tomei uma cerveja, tomei uma caipirinha, e depois da caipirinha, deixa eu ver, aí comi um mousse, mas foi só isso, mais nada, foi só. Quando ela falou foi só, eu já estava em pânico, né, com essa mistura toda, esse carboidrato, com essas gorduras saturadas, essa fritura toda, com o gelado por cima da cerveja, do álcool que ela ingeriu em relação à caipirinha, né? Comer com a sobremesa. Açúcar também, né? Muito açúcar. E ele falou assim,
Mas foi só isso, filho. E ainda uma sobremesa por cima, um mousse, né? Sim, mas a expressão foi só isso, né? Esse só isso, ele é assustador. As pessoas pensam que, infelizmente, na verdade, já está vindo uma cultura assim, sabe? Eu não como nada demais, doutor. Só um pão, um cafezinho com leite, né? Nada mais do que isso. Meio-dia um arrozinho, um feijãozinho, tomo um refrigerante, eu tomo um suco. Mas é só nada demais. Eu comi só um pãozinho com salsicha, comi só um pãozinho com linguiça, comi só um pãozinho com mussarela, eu tomei só uma cerveja, eu tomei só um suco, e assim vai. E tem um outro problema sério. Minha filha tem 22 anos e ela não come nada de manhã. Aí é outro problema. Então, é o que eu falei, é um outro problema que a gente só pensa que, eu como pouquinho. E tem outras pessoas que não comem nada e quer que o corpo tenha força, disposição, energia o dia inteiro. O nosso corpo ele tem que ter uma quantidade de glicose para usar durante o dia. E se a pessoa não tiver a quantidade correta, vai acontecer problemas seríssimos. Você que está em casa, você tem refluxo? Você sente essa pirose, essa azia? Você tem essa regurgitação? Você tem esses sintomas que falamos aqui? Mande sua mensagem, fale conosco, interaja, anote tudo isso. Pode pegar esse programa que vai ficar depois disponível nas redes sociais. Assista, faça uma lista, mas mande sua mensagem no 11, que é o 9687-5347. Está na sua telinha aí, ó. Mande sua mensagem, tire suas dúvidas. Agora você já sabe, você sabe que tem que tomar todos os cuidados devidos, você sabe que tem que procurar um profissional na área gástrica, você sabe que tem que fazer exames, você sabe que existe os sintomas típicos e atípicos, você sabe que não pode ficar se automedicando. E você? Como é que você come? Como é que você se alimenta? O que você come? Que horas você come? Aí eu pergunto, né? Em relação à alimentação, se deve comer qualquer hora? Será que à noite pode evitar ali um refluxo? Pode ou não pode? O que você tem? Fale conosco. Mande sua mensagem, 9, que é o operador 011, na verdade, né? Que é o 99687-5347. Estaremos aqui para ajudar você o máximo possível. E tem mais. Tem algum tema que você gostaria que nós falássemos? Mande sua mensagem. Gostaria que falasse sobre tal tema. E vamos pegar, nos prepararmos e passar para você. Porque às vezes nós estamos passando aqui e não é o que você também precisa. Também não podemos atender todo mundo, mas o básico nós podemos atender. E o refluxo que se tem como algo simples, algo comum, na verdade é algo preocupante. Eu tenho certeza que você não quer, no futuro, ter algo sério, algo grave. Então, pensa, veja os sintomas que você está tendo. Opa, eu não sabia, doutor, que esse pigarro todo, que essa tosse, essa pneumonia de repetição, essa asma, eu não sabia que esse vômito agora me preocupou. Agora eu vou ao hospital. Né? Já que estou vendo que eu estou tendo esses sintomas, eu não sabia que essa bola na minha garganta aqui poderia ser também o meu refluxo, né? Meus dentes estão ficando fracos. Olha quantas coisas acontecem e você não sabe. Infelizmente, porque você não sabe, ou porque o seu médico não te informou, ou porque você não se atentou. Mas, na verdade, se você fosse até ele iria dizer para você, olha, o que você tem é um refluxo. E as pessoas pensam, mas um refluxo? Mas como pode ser um refluxo? Ser uma dorzinha dessa? O que tem a ver? Tem muito a ver, demais. O refluxo não é uma coisa simples, o refluxo é uma coisa séria. Porque além do refluxo que você comprometeu sua cárdia, o que é a cárdia? Essa válvulazinha, nós falamos aqui, que é esse esfíncter, que tem que abrir para o alimento descer e fechar, para o ácido não subir. Aqui você pode ter a sua hérnia de hiato. E muitas vezes, se você não cuidar, isso é cirúrgico. E se você não cuidar, vem um câncer. Então, olha quanta coisa você pode evitar. Como eu costumo dizer, realmente, hoje é gostoso, mas amanhã é doloroso. E hoje em dia virou a farra da comida. Come-se de tudo, a hora que quer, em qualquer horário. Não se preocupa se vai agredir sua cárdia. Não se preocupa se vai lesionar seu esôfago. Não se preocupa se vai estimular no seu estômago a produção de suco gástrico, que vai danificar mais ainda. Não se preocupa, apenas é gostoso a farra, o brincar, dar risada. E você, opa, estou curtindo a vida. Será? Ou será que a vida está curtindo você? Então, meu amigo Danilo, queira ou não queira, alimentação é tudo. E quantos pacientes, né, nós pegamos que, olha,
tomando um monte de fármacos, com essas dores todas, e chegam reclamando e não sabem mais o que fazer, por quê? Come tudo de forma bagunçada. Eu estava anotando aqui, café, chá preto, chá mate, chocolate, molho de tomate, comidas ácidas, sabe? E a pessoa vai no médico, o médico passa um remédio, mas a pessoa continua colocando no corpo o que causa. Então fica uma briga entre o veneno e o remédio, veneno, remédio, veneno, remédio. Chega uma hora que o veneno ele é maior do que o remédio. É interessante, sim, que você falou em relação ao café, né? Todos os dias o hábito de café, de segunda... O problema não é tomar o café, né? Eu nunca falei assim, nunca tomem café. O problema é a frequência que as pessoas tomam, é a quantidade que a pessoa toma e a quantidade de anos que toma. Tem gente que não... Meu dia não é normal se não tomar um café. Além de estar quente, né, que vai agredir sua carne, nós temos ainda o fator cafeína. O fator cafeína, ela impede o esfíncter inferior de estar fechando. Você entendeu? Então, a cafeína, além do café estar quente, né, a cafeína tem essa função de impedir esse fechamento inferior em relação ao seu esfíncter, à sua cardia. Uma vez que ela impede, com o passar do tempo, vem o quê? E vem o refluxo. Mas a pessoa não consegue viver, eu não consigo ficar sem meu café. E a pessoa tem 20 anos tomando café. Daqui a pouco fez 30 anos tomando café. Daqui a pouco deu 40 anos. Opa! Começa a vir sintomas atípicos danosos, né? E daqui a pouco, nossa, eu estou com refluxo. Mas como do nada desapareceu? Porque antes era gostoso, mas hoje é doloroso. E a pessoa vai até o seu clínico, ele vai fazer seus exames e vai passar um fármaco, que a primeira coisa que ele vai fazer é fazer um fármaco passar um fármaco para ver se vai continuar aquele problema, ou se vai resolver, né? E aí a pessoa continua com essa rotina de café. E tem pessoas que não tomam uma xícara por dia. Eu conheci pessoas que era garrafa por dia. Eu conheci pessoas que eram 2 garrafas por dia. Eu conheci uma senhora, o esposo dela me ligou, me dizendo se eu podia ajudar ela tinha enxaqueca crônica. E eu falei para ele assim, tá bom, passo. Aí ele ligou para ela, eu comecei a conversar com ela, e eu falei, você costuma tomar muito café? Ela falou, mexa em tudo, mas não mexa no meu café. Eu falei, mas quanto você toma? Aí eu tomo 2 garrafas de café todo dia. E aí eu falei para ela assim, para começar a te ajudar, a primeira coisa que você vai abandonar é o café. Ela bateu o telefone na minha cara. Aí o esposo dela virou para mim e falou, e aí? Falei, sua esposa, ela não quer enxergar uma luz do fim do túnel. E aí ele voltou a ligar para ela e falou, olha, escuta o que ele está falando. Ele estuda, ele conhece isso aí, sabe? E aí nós começamos um tratamento, a desintoxicação, né? Foi uma luta para ela ficar sem tomar café durante um período de tempo, mas em poucos meses aquelas dores homéricas que ela sentia foram diminuindo e já vai para mais de 3 anos que ela tem uma vida normal, sem as crises de enxaqueca, eliminou peso, saudável, disposta, sabe? Mas é uma luta, sabe? O café é algo que realmente ele vicia, né? E a pessoa não consegue ficar sem. Eu tinha uma paciente que uma vez ela chegou no meu consultório e ela disse o seguinte, ela tinha uma crise de enxaqueca crônica, aquela assim, crônica, que quando dava tinha que chamar o SAMU para amarrar ela, senão ela queria estourar a cabeça no chão, na parede. Ela tinha um refluxo muito intenso, aquela queimação horrível, tinha esofagite, já estava com o princípio de hérnia de hiato, e ela trabalha no escritório. Os escritórios hoje em dia não pode faltar café, né? E aí eu falei assim, olha, comecei a fazer a anamnese dela, fazer as perguntas, e cheguei no café. Ela falou assim, olha, mexa em qualquer alimento, mas não mexa no meu café. Eu parei e falei assim, quantas xícaras você toma por dia? Ela falou assim, doutor, já cheguei a contar até 32 xícaras de café por dia. Eu falei, como que você não quer ter um refluxo? Como que você não quer ter uma esofagite? Como é que eu vou tratar de você? Então, infelizmente, eu vou ter que parar por aqui, não posso te ajudar,
porque nós já sabemos quem é o agente causador, e se você não parar com isso, de forma alguma você vai melhorar. E ela ficou preocupada, mas não tem como me ajudar. Eu falei, não, né, o que eu for te passar aqui vai ser paliativo. E por mais que você vá lá no seu médico, né, no seu gastro, que seja, no seu clínico, ou no seu cirurgião digestivo, ele vai te passar também o quê? Medicamentos, mas vai resolver? Não, vai ser paliativo, porque vai te ajudar por um lado, mas você está danificando por outro. E aí, para conscientizar ela que ela tinha que diminuir aquele café, ou parar momentaneamente até se tratar e depois aprender a tomar, é difícil. Então, nós sabemos que mexer com a sua alimentação é complicado, não porque você não quer que mexa, é porque, infelizmente, ao longo do tempo, o seu corpo, ou o corpo de muitas pessoas, se tornaram dependentes de química alimentar. Está viciado, tem pessoas que não vivem sem comer durante o dia um chocolate. Atendi uma pessoa recentemente, né, nessa semana agora, uma pessoa incrível, fizemos uma grande amizade, que ela relatou para mim, olha, doutor, eu como 2 barras de chocolate por dia, né? E essas 2 barras de chocolate, você acha que vai danificar a cárdia, prejudicar em relação a refluxo? Vai, com certeza, e danos piores ainda, né? Que eu poderia citar aqui uma lista, mas vai chegar um dia que vamos falar sobre esses alimentos, né? E ela se declarou, eu como 2 barras de chocolate por dia, né? Aí eu pergunto, como que ela não vai ter esse problema? Vai. Então, o seu corpo hoje ele é dependente químico alimentar, está viciado. E os nossos pacientes, quando nós atendemos, tanto consultório como eventos, como você também atende, né? Nós damos soluções para ajudar a você a evitar esse refluxo todo. Mas a primeira coisa que nós vamos falar é sobre alimentação. Não tem como. Eu posso passar o medicamento que for. Vai te ajudar? Vai, mas você tem que contribuir com uma reeducação alimentar. Ontem eu visitei uma amiga que está fazendo medicina na Argentina e a mãe dela falou assim, como é que você, uma médica, vai querer falar de saúde para os seus pacientes se você come tudo errado, se você está sempre doente? Ela olhou assim para a mãe assim, falei para ela, as pedras estão falando. Eu falei, você podia dormir sem essa. Mas é assim, sabe? Um cardiologista falar para você parar de fumar, mas você vê ele fumando, sabe? Fica sem peso, né? Então, realmente, é muito sério esse assunto, doutor. E cada dia piorando, piorando. E as farmácias sendo abertas em cada esquina, sabe? Tem mais farmácia. E as pessoas não se conscientizam da mudança que é necessária, sabe? Os hospitais não cabem mais de pessoas, não cabe. Você vai num posto de saúde, para marcar um exame 4, 5, 6, 10 meses hoje, de tanta gente doente, tanta gente comendo errado, sabe? Culturalmente, costume, é tão absurdo, que eu fico pensando assim, porque as pessoas não conseguem parar um pouquinho para pensar e tentar analisar o que está causando aquilo, sabe? Muitas pessoas vai ouvir isso aqui e falar assim, mas eu faço há tanto tempo, nunca tive nada. Mas toda máquina, se ela não for lubrificada, se ela não for revisada, uma hora ela quebra. Não só revisada, né? Mas levando em conta o que você falou em relação ao carro ser guinchado, né? O que me chama a atenção é o seguinte, né? Você falou em relação à alimentação totalmente errada. Tente imaginar assim, né? Os hospitais estão lotados. Eu vou dizer então que as oficinas também estão lotadas. As oficinas estão lotadas. Muito. Né? E se estão lotadas, você vai chegar lá, eles vão dizer assim, olha, então, você pôs combustível aonde, né? Então, a válvula danificou por quê? Por causa de combustível. Olha, o carro está engasgando por problema do combustível. Olha, suas velas, nossa, foi o combustível ruim, vai ter que trocar a vela também. Olha, essa aqui danificou porque o óleo está muito viscoso, está muito grosso, né? Houve desgaste das peças do seu carro, tem que trocar esse óleo. Então, quando você for ver, os hospitais estão lotados porque o corpo não aguentou. Ele gritou, ele falou, não dá, não aguento mais. E aí começa a vir uma série de problemas que nós poderíamos citar aqui, né? Gente infartando, diabetes elevada, pressão já no pico, a pessoa com as pernas inchadas, gente com gota,
pessoas com problema de trombo, e daqui a pouco apareciam lúpus, e dores reumáticas, e eu não aguento mais de dores, e há um distúrbio na parte uterina também incrível, daqui a pouco está com hemorragia menstrual. Os cânceres, que a aí gente não pode esquecer. Aquele monte de câncer, e aí vem aquele câncer de esôfago, vamos dizer assim também, aquele refluxo também, a gastrite que vem atacando, e olha a quantidade de problemas que acaba acarretando, tudo porque é gostoso, quero comer na pressa, não se atenta ao que está comendo, nem o horário, nem a quantidade, nem combinação, e mistura tudo, faz aquela bagunça enorme, isso todos os dias, chega final de semana, então, sobrecarrega esse carro mais ainda, e a mecânica não aguenta, ela começa a falhar, ela começa a apresentar problemas, defeitos, e quando começa a apresentar, você acaba se isolando, né, ou não dando atenção, fazendo descaso desses defeitos que ele começa a apresentar, e aí quando você vai ver, você corre para o hospital com dores terríveis, né, com esses sintomas todos, e os médicos, você quer que ele faça milagre. Doutor, me ajuda, né? E vai lá com aquela ideia que ele vai passar um medicamento e vai resolver. Não, calma, ele vai tentar tratar esses danos todos que foi causado. E isso quando não é cirúrgico, né? Quando não é cirúrgico, vai pedir aquela bateria de exames, para aquele monte de medicamento. E aí o Danilo comentou algo também importante. Se você faz parte ainda do público, né? Do hospital público, olha a quantidade de meses que você vai ter que esperar até conseguir passar nesse especialista para ele pedir os exames. Daqui para lá, aí essa máquina falha mais ainda, porque você vai dando um jeito de, daqui a pouco eu vou, olha, vai ser daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses, né? E aí aquela história de que, já ouvi muito, né? Que quando foi ver a data, né? Que a pessoa tinha que ir até o médico, já estava sepultado, né? Não deu tempo. Para que chamou agora? Já morreu mesmo. Mas calma aí, né? Poder ter sido evitado isso, Danilo. Então essa bagunça toda, Danilo, não só a parte do refluxo, mas hoje eu digo que é algo preocupante, algo alarmante, né? Em relação a essa alimentação desfreada, descontrolada. E você quer ver uma coisa também que prejudica muito o refluxo? As pessoas pensam que chega à noite, o que vai fazer? Comida volumosa, né? Aí não vai rodar com o carro e vai encher o tanque à noite com esse carro. Aí faz aquele pratão enorme de arroz, feijão e carne. E aí eu pergunto, está correto? Vai contribuir ou não para prejudicar o refluxo, esse volume de alimento à noite? Mas eu aprendi com a naturopatia a máxima: de manhã coma como um rei. Não é quantidade, é qualidade, é combinação, é horário. Depois, na hora do almoço, coma como um príncipe. E à noite, coma como um mendigo. Porque você não, como você falou, você não precisa de energia à noite para dormir. Sabe? O corpo tem que descansar, você tem que ter aquele sono realmente restaurador. E aí tem um outro fator triste: sedentarismo. As pessoas não fazem exercício físico. Então não ajuda o corpo a queimar aquele combustível de péssima qualidade, que vai ficar acumulado. Não bebem água na quantidade certa, nas horas certas. Aí então aquele bolo alimentar fica muito seco. E aí tem uma série de complicações, prisão de ventre. É tanta coisa, doutor Renilson, que uma má alimentação acarreta, que a gente ficaria aqui horas e horas e dias e meses e anos falando. E o importante que nós devemos sempre ressaltar é a conscientização. A gente não vai mudar o mundo, sabe? Mas se você que está nos ouvindo, sabe, começar a repensar alguns sintomas que você está sentindo e buscar informação e fazer um exame, sabe, deixar de comprar alguma coisa, já que o público está difícil, e pagar um particular, sabe, para você estar alerta, porque o corpo, como o doutor Renilson fala, o corpo dá sinais, sabe? Dor de cabeça, febre, tudo isso são sinais de que alguma coisa não está
bem. Se for uma vez só, ok. Agora, se começar a ser constante, já tem que acender um alerta muito grande no cérebro e você correr atrás antes de que piore de uma tal maneira, quando você for ver, muitas vezes não dá mais tempo. Porque assim, né? As consequências são grandes, para falar a verdade. E quando você... Vamos continuar da noite, né? Eu vou pegar seu gancho em relação a esse descontrole todo. Tente imaginar assim, você vai chegar à noite, você não vai rodar, você não vai trabalhar, você vai dormir, você vai chegar à noite e vai comer como se fosse com um rei. A diferença é que não é nem com qualidade, né? É com quantidade. E você faz aquele prato exorbitante, parece que passou o dia inteiro amarrado, né? Sabe aquela pessoa que ela diz assim, de manhã eu não tenho fome, né? Eu não consigo ter fome pela manhã. Mas eu pergunto, como é que você vai ter fome pela manhã se você encheu o tanque à noite, né, e não rodou à noite? Vai ter fome? Não, de maneira nenhuma. Então, você não vai ter fome, então você vai chegar pela manhã e acordar saciado, né? Porque você dormiu, você descansou, mas a sua máquina passou a noite todinha ali trabalhando, houve desgaste desnecessário dessas peças, desse motor. Então o motor que tinha que estar ali quietinho na garagem, refrigerando, o óleo sentar certinho, esfriar direitinho, para que pela manhã você tenha a atividade correta desse mecanismo todo, colocando combustível como o rei, que ele acabou de falar que não é quantitativo e sim qualitativo, que a alimentação tem que ser dessa forma. E aí você pega, você vai encher o tanque à noite. Uma vez que você vai encher o tanque à noite, você vai deitar, você vai dormir, você não vai queimar esse alimento todo. As consequências em relação à azia também é drástica. Ela aumenta mais esse risco ainda desse refluxo todo que você acaba tendo. Porque você comeu, você encheu esse tanque, mas você não vai usar esse combustível. Então à noite, para com carinho, pensa, né? Antes de ingerir essa quantidade, esse volume de alimento que não está preparado o seu estômago para receber isso à noite. Então, quando você falou assim, pela manhã como o rei, mas o rei não come um monte de besteira, né? O rei não colocou lá um monte de saturados, industrializados, né? Muito pelo contrário. E interessante que às vezes eu vejo alguns filmes, né? E nesse filme, algumas cenas assim, o pessoal no restaurante almoçando, chique, né? Aquele casal, eu fico reparando no prato. Né? E ali eu vejo um copo com água, né? Ali eu vejo uma salada, sabe, uma coisinha mais sutil, mais leve, não volume, né? Não é aqueles filmes chique, né? Glamouroso, né? Então você vê aquele prato bonito ainda, né? Mas em casa você quer fazer diferente, você quer colocar aquele volume. Então, em relação à qualidade, é muito importante do que a quantidade. Então, quando nós pegamos os nossos pacientes, que nós vamos tratar, nós fazemos toda uma reeducação alimentar. Nós tratamos 4 pilares, que é limpar o corpo, nutrir, suplementar, regenerar. Dentre eles vem o emagrecimento, como o Danilo mesmo falou, que vai favorecer a evitar ter esse problema todo de refluxo, evitar esses alimentos industrializados, refrigerantes. Então nós usamos o PDE, né, que o PDE é esse programa para desintoxicar e emagrecimento, juntamente com o Nutrimate, que é o nosso suplemento natural, que é sem química nenhuma, que tem nutrientes que o seu corpo precisa, porque você passa a vida inteira sobrecarregando ele de tal forma que ele fica sem saber o que fazer, fica sem ter as suas funções como tem que, fica fora de uma homeostase, vamos dizer assim, não fica numa cadência certinha. Então nós temos que tentar suprir, suplementar, regenerar, dar essa condição do corpo corrigir isso, tudo isso que está errado. Mas para isso acontecer, imagine você ir no seu clínico, ele te passar o seu gastro, né, o seu cirurgião, ele te passar uns fármacos que você tem que tomar os seus fármacos, e aí ele fala assim, você tem que mudar a sua rotina alimentar, o seu hábito alimentar. Aí você vem até nós passamos o PDE, que é 5 tipos de tabelas que você vai ser direcionado, essa tabela alimentar sugestiva, juntamente com suplemento químico, sem nenhum tipo de aditivos químicos, 10 anos de estudos, que o seu corpo precisa. Então, juntou o tratamento que você está fazendo agora, com esse outro que nós estamos passando, a junção dos dois pode te levar a resultados maravilhosos, extraordinários.
E se você olhar no nosso site, se olhar no nosso Facebook, nosso YouTube, você vai ver a quantidade de pacientes que hoje estão felizes porque não tem mais esse sofrimento todo. Mas ela teve que ser conscientizada que ela tinha que mudar essa rotina alimentar. E se ela não mudar essa rotina alimentar, nada poderia acontecer. Então, se você puder depois, conheça, fala assim, olha, eu quero conhecer o Nutrimais. Eu quero saber os benefícios dele. Eu quero saber como que ele, o que ele tem, o que ele proporciona, o que é esse suplemento. Né? São 25 páginas explicando o que é ele, né? O que ele proporciona. Foram 10 anos estudando todo o princípio ativo de grãos, concentrando ele. E aí você vai ter ali um alimento regulador, reconstrutor, energético, regulador. Vai ter as enzimas, os aminoácidos, as fibras, mas isso associado a uma alimentação correta e adequada. Dessa forma vai contribuir muito para que o seu corpo tenha condição de regenerar, de voltar às suas funções, ficar em um estado de homeostasia. Aí sim você vai dizer assim, nossa, estou ficando melhor, graças a Deus. E hoje temos, né, muitos pacientes, né, que estão o quê? Bem sem o refluxo. Não é isso mesmo, Danilo? Hoje, graças a Deus, em casa mesmo, infelizmente minha esposa não pôde dar o depoimento dela, mas ela tinha muito refluxo e ela passou em consulta com o doutor. Mesmo eu trabalhando com tratamento natural, ela não dava atenção, até que a coisa ficou mais séria. E aí ela me pediu ajuda, eu coloquei ela em contato com o doutor, ela passou em consulta, o doutor orientou ela a fazer o PDE, a desintoxicação com Nutrimais, e mais ou menos uns 40 dias depois, ela já não estava sentindo mais aquela queimação, aquelas dores que ela sentia. Houve uma melhora geral no corpo, né? Retenção de líquido ela tinha bastante, ela tinha problema respiratório sério. Graças a Deus, em pouco tempo, ela se tornou uma outra pessoa. Hoje ela esbanja a saúde, sabe? Tem uma vida totalmente diferente do que em 20 anos eu acompanhei ela ver. Interessante que eu fico feliz em saber disso, né? Que ela melhorou. Ou seja, para o sofrimento todo, não tem mais esse refluxo. Mas qual foi o segredo? Da condição do corpo corrigir o que está errado. Ele pode te ajudar, ele quer te ajudar, assim como ajudou muitos pacientes nossos, estão ajudando ainda, assim como ajudou a esposa do Danilo. Tu é santo de casa, rapaz. E raramente santo de casa faz milagre, viu? Então não se assuste não, isso é comum, né? Mas o importante é que você levou, ela fez, ela está bem. E uma vez que está bem, fica longe de muitos fármacos, porque hoje o tratamento ele tem que ser clínico ou cirúrgico, né? E como inicia-se com um tratamento clínico, ele tem que passar os inibidores de bomba de prótons, né? Então tem que colocar esses fármacos, na verdade, começa com os omeprazol, pantoprazol, que vai diminuir a quantidade de ácido. Isso para evitar que você tenha danos piores. Só que chega um tempo que passou um mês, 2, 3, 4, continua do mesmo jeito. Então, realmente, o quadro ele é patológico mesmo. E aí passa esses inibidores para que não produza tanto ácido, para não machucar tanto o seu esôfago, a sua parede do seu estômago, gastrite, e você também evitar também ter essa azia toda, esse retorno todo. Então, é obrigado passar para você esses medicamentos, né? Esses inibidores de bomba de prótons. E aí, cabe você agora tomar sua decisão e dizer, não, eu preciso mudar. Eu preciso fazer com que isso mudar a minha vida. E olha, o que eu fiz aqui para você? Eu fiz uma lista, que eu faço questão de ler para você aqui. As recomendações? Lista, né? As recomendações, e você vai me ajudar, né? Vamos lá, Danilo, começa aí, mas devagar para que o pessoal possa entender. Apresenta para o nosso público. A primeira recomendação é: não se automedique se tiver episódios repetidos de azia ou queimação. Procure assistência médica para diagnosticar e fazer o tratamento adequado. Outra coisa importantíssima: evite alimentos e bebidas alcoólicas que favorecem o retorno do conteúdo gástrico.
Outra recomendação importantíssima: fique longe do cigarro. Procure eliminar peso. Não use cintos ou roupas apertadas na região do abdômen. Importantíssimo. Não se deite logo após as refeições. Distribua os alimentos em pequenas quantidades por várias refeições. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Faça refeições mais leves no jantar. Sente-se e coma sem pressa, mastigando bem os alimentos. Outra recomendação, como o doutor falou no começo: não ponha o bebê na cama assim que acabar de mamar. Mantenha-o em pé no colo até que elimine o ar que deglutiu durante a amamentação. Essas são as principais recomendações que, se você começar a colocar em prática ou passar para outros amigos, parentes, conhecidos, vai haver uma mudança e uma melhora muito acentuada nesse problema de refluxo. Olha quanta informação maravilhosa que eles podem evitar em casa, e isso vai evitar com que você tenha esse refluxo. Olha a lista que esse terapeuta aqui leu para você. Falei: Danilo, vamos ler com calma, leia pausadamente, para que eles possam ouvir. Deu tempo para anotar? Não, eu sei que não deu. São muitas informações que você pode utilizar e evitar todo esse transtorno, mas depois você pode assistir o programa de novo. Você pega um caderno, você pega uma caneta e começa a anotar. E quando você começar a anotar e você começar a colocar em prática, você vai ver como você vai melhorar. Então, colocou uma boa alimentação, faz o seu tratamento direitinho como tem que fazer, faz uma boa suplementação, tudo começa a melhorar. Como eu falo, o corpo ele te dá sinais, mas ele quer sua ajuda. Se você ajudar ele, ele vai te ajudar. Mas se você não ajudar ele, você vai se prejudicar. E aí onde vem os danos. Então, essa lista que ele acabou de citar para você aqui, para com atenção, escuta de novo. Olha, não se automedique, né? Não faça isso de forma alguma. Outra coisa, procure assistência médica. Isso é primordial. Tem que procurar. Você pode evitar danos futuros que pode até mesmo salvar a tua vida, ou evitar você ir para uma mesa cirúrgica. Evite alimentos e bebidas, especialmente as alcoólicas que favorecem esse retorno do suco gástrico. Então, ou seja, olha quantas coisas você pode estar evitando. Fique longe de cigarro, procure perder peso. E hoje você sabe que, como nós falamos, né, mais de 57% da população, 50%, mais de 50% são obesos, e a maioria delas tem o quê? Tem um refluxo. E aí tem o que eu citei, que são sintomas típicos e atípicos, que você não sabia que podemos dividir dessas duas formas. Então, se você começar a seguir essa lista aqui, não se deitar após as refeições, distribua bem os alimentos em pequenas quantidades, né, nas suas refeições, tudo isso pode contribuir para que a pessoa possa ter uma boa melhora. No sábado, eu estava numa igreja, falei um pouco sobre saúde, e na saída uma irmã chegou para mim e falou assim: irmão, quanto tempo depois das refeições eu devo fazer uso de líquido? Falei para ela: de 1h30 a 2 horas. Ela falou: olha, só isso eu tenho certeza que vai melhorar muito na minha vida. E eu queria te dar a primeira orientação básica, simples. Comece a mastigar os alimentos. Quando você colocar a garfada na boca, solta o garfo. Sabe? Eu gosto muito do Dr. Renilson, que ele é sommelier. Sabe? Ele gosta de degustar, ele gosta de colocar o alimento na boca e sentir o paladar, sentir a textura. Comece a exercitar isso. Sabe? Mastigue devagar. A minha mãe dizia, quando eu era moleque, que a hora da refeição é a hora sagrada. Então, você não pode fazer às pressas, você não pode fazer de qualquer jeito. Você tem que sentir o que você está comendo, sentir o gosto, o sabor dos alimentos. Porque você come, perguntar o que você comeu. Como é que estava o gosto? Eu não sei. Sabe? Então, faça da alimentação, sabe, o principal ponto de mudança na sua vida, a mastigação. E tome líquido antes, meia hora antes.
E aí, na hora do almoço, da comida, você não vai precisar sentir essa sede costumeira que todo mundo tem, não consegue tirar o líquido da comida. Faça um teste. Comece devagar, um dia, mastigando, como a primeira salada. Mastigue bem, porque ela é mais fibrosa, então trabalhe mais a mastigação. Isso eu já dou para você como pontapé inicial e um resultado a médio e longo prazo fantástico. Você falou algo interessante, né, em relação à mastigação, né? As pessoas estão assim, colocam um garfo, né, e não solta o garfo. Muito pelo contrário, ele enche o próximo garfo, nem acabou de mastigar o primeiro, coloca o segundo garfo na boca, né? E aí daqui a pouco está mastigando, daqui a pouco põe um líquido por cima, e daqui a pouco vai morder aquela carne ali, aquela mistura que está ali, daqui a pouco outra garfada de novo, e aquele volume ali é constante, repetido ali, um atrás do outro. E aí começa todo um transtorno. Em relação, ele falou, primeira parte das hortaliças, eu costumo dizer a ordem assim, primeiro os crus, né? Forra o seu estômago com aquela hortaliça bem gostosa, direitinho, depois vai para os seus legumes, e depois você pensa em seu carboidrato e sua proteína. Quando você colocou ali aquelas hortaliças, colocou aqueles legumes, vai sobrar pouco espaço também para quem? Para os carboidratos e para as proteínas, né? E também evita a leucocitose digestiva, aquela moleza, aquela sonolência. Coma devagar. Eu lembro quando eu era menino, que eu ainda sou menino ainda, sou um rapaz muito jovem ainda. Nós ganhávamos aquele doce, sabe, aquele alimentozinho ali, aquela bolachinha que esteja. A gente comia bem de pititico, assim, dava uma mordidinha, com medo de acabar. Né? Com medo de acabar. Então, hoje não tem que ser quase igual. Você tem que pegar ali, colocar um garfo na boca, soltar ele e mastigar, hora sagrada, mastigar, fragmentar, e não quer ficar comendo direto, porque não quer que acabe. Deixa lá no prato, né? Depois que você foi lá, você engoliu, né, que fragmentou bem, aí você vai lá, pega o segundo garfo e você coloca, e assim vai indo, mas não ficar de uma forma compulsiva, um garfo, dois, e a mistura, e o líquido por cima, e vai mastigando, daqui a pouco colocou outro garfo de novo, e como se tivesse aquele alvoroço, e isso causa um transtorno terrível. Então, um detalhezinho, doutor Renil, desculpa atrapalhar, mas veio na mente uma coisa. Minha mãe dizia que a alimentação era uma hora sagrada, e poucas pessoas lembram de, antes de começar a se alimentar, agradecer a Deus por aquele alimento. Sabe, enquanto você muitas vezes está se alimentando, fazendo uma orgia gastronômica, milhares de pessoas não têm o que comer. Então, uma das maneiras de ser grato a Deus é saborear aquilo, sabe? É de comer devagar, sabe? Deixa o celular, põe o celular de lado assim, esquece ele. Eu tenho, com o Dr. Renilson, a esposa dele, eles têm um costume que na casa deles, na hora do almoço, o celular é colocado num localzinho lá e ninguém pode chegar perto. Sabe? É sagrado aquele momento. É hora da família. Mesmo que você esteja no restaurante, sabe? Dedique um tempinho àquela alimentação. Saboreie ela. Você vai perceber a diferença que é comer uma comida mastigando, sabe? Fazendo todo o processo na boca da amilase e tal. Você vai falar, nossa, mas eu nunca comi uma comida tão saborosa, eu nunca tinha parado para realmente sentir a textura, o sabor, sabe? As misturas, ficou tão maravilhoso esse alimento com aquilo. Então, conselho que eu dou para você, com toda certeza, sabe? Tenha pressa para tudo, menos para a alimentação, na hora da mastigação da comida, porque dizia um ditado que todo apressado, ele come cru, sabe? Então é melhor você ter tempo, sabe? Tira uns 40 minutos, pelo menos, para a sua alimentação, se isso for possível para você. Se no trabalho for corrido, pelo menos em casa, no fim de semana, sabe? Quando você sentar com a família lá, sabe? Pense que aquilo ali é muito mais do que comer. É todo um prazer ali que você está com a esposa, com os filhos, com os amigos. Aproveite esse momento. Isso vai fazer uma mudança muito grande na sua vida e uma diferença muito maior ainda na sua saúde. Rapaz, sua mãe é sábia, viu?
Sua mãe, ela é sábia. Então, ou seja, o que acontece? Né? Coma devagar, coma sem pressa lá em casa, é lei. Se a esposa, se você for lá em casa, você mesmo viu, né? Você mesmo viu, né? Lá você quer ver ela ficar brava, né? Se alguém colocar a mão no celular enquanto tiver a família reunida naquela mesa. É o momento de chegar, conversar, sabe, interagir e sentir o sabor. Eu realmente, como você mesmo falou, eu sou amante do paladar. Eu vou comer um alimento, eu pego um pouquinho, coloco na boca, vou mastigando, eu tento sentir aquela explosão, aquela coisa gostosa. Eu falo, nossa, o que é isso? Aqui tem alcaparra, aqui tem cúrcuma. Eu começo até mesmo a descrever o tempero. E uma vez a irmã fez um prato especial, falou assim, sabe o que tem aí dentro? Eu comecei. Tem alcaparra, tem isso. Ela falou, nossa, eu sei que dos ingredientes eu acertei mais da metade. Entendeu? Porque até hoje, se eu pegar um abacate, colocar um abacate maduro num prato, coloco na boca, hoje eu tenho um paladar. E no passado, nós destruímos isso, que é a alimentação errada. E hoje as pessoas, como você mesmo falou, não tem sabor, sente que um pouquinho gostoso. Não, sinta aquele sabor. Como que é o sabor do abacate? Né? Nossa, é assim? Como que é o sabor do alface? Nossa, é desse jeito o sabor do alface? Então você acaba tendo aquele paladar bem gostoso, você sente aquele sabor. Nossa, o tempero é isso, né? Olha como que é ervas finas. Então, ou seja, você consegue ver, sentir realmente o sabor como tem que sentir. E não colocar volume na boca, engolir, gostoso comer, não. A explosão. Você fecha o olho e fala assim, nossa, que delícia. Não é verdade? Então, ou seja... Se você for para a Europa, para a Inglaterra, os outros países da América do Norte e tal, Inglaterra, Europa, as pessoas não têm o costume que o brasileiro tem de tomar o café com açúcar. Porque eles dizem assim, ó, você não está tomando café, você está tomando açúcar. Mas nós estamos tão acostumados a doce, salgado, apimentado, sabe, que a gente não sente o verdadeiro sabor daquele alimento sem aquilo. Sabe, você pegar uma fruta, uma banana e comer ela, ou um suco de laranja, a pessoa vai numa lanchonete ou num restaurante, me dá um suco de laranja com açúcar. Mas então você não está tomando suco de laranja, porque você vai experimentar o gosto do açúcar. Então comece, sabe, eu digo para você, se o nosso paladar está pervertido, ainda é possível reverter isso. E você voltar a sentir prazer, sentir sabor. Então, meu amigo, eu tenho algo para te falar que é um pouco triste. Algo triste e algo alegre, né? Que é algo triste. Está acabando nosso programa. Tempo acabou. Está acabando o programa. Então, você tem aí praticamente aí 1 minuto, 30 segundos, né? Para dar. Mas a alegre é amanhã tem um Sala de Saúde de novo. Então, as suas palavras finais, suas considerações para quem está em casa com refluxo, né? O que você tem a dizer para ela aí? Eu já falei agora, eu até fiz as considerações finais antes de ter horário, né? Mas refluxo, gastrite, não é o fim. Muitas vezes Deus está permitindo essas coisas para que você repense a sua vida. Sabe? Ele está dando para você uma nova oportunidade, para você enxergar a alimentação no outro prisma, sabe? Enxergar numa visão diferente, não apenas comer, mas sentir prazer no que você come, horário, quantidade, combinação, sabe? Você come tal coisa, não está fazendo bem, evita, muda, vai pesquisar, sabe? Sai do conformismo, sai do comum, sabe? Dá uma chance para você mesma. Não espere um médico chegar para você e falar, nunca mais na sua vida você pode colocar tal alimento. Não espera chegar a esse ponto, sabe? Essa rotina, todo dia a mesma coisa, diminui. Em vez de comer 5 vezes por semana, coma 3. Se você come alface todo dia, experimenta uma rúcula, experimenta uma escarola, sabe? Ah, é ruim. Não é ruim, sabe? É como o nosso paladar está pervertido. Então vai começando devagarinho. Esse é o meu conselho que eu dou para você, que eu aplico na minha vida. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez, apesar que você é de casa, né? A sala é sua, e quando você não vem, você faz falta, né? E venha todos os dias se puder. Você que está em casa, hoje esse aqui foi mais uma Sala de Saúde, onde abordamos o tema sobre o refluxo,
que realmente é uma dor que queima mesmo. Então, que você possa ficar atento a essas informações, assista de novo nosso programa, coloque em prática as orientações que foram dadas aqui pelo Denido, por mim também, nosso programa. Avise seus amigos do nosso programa Sala de Saúde, acesse no YouTube, tvestilo.tv, ou então nas suas redes sociais, avise, anuncie, compartilhe, traga essas pessoas para a nossa sala, porque a sala é nossa. Então, muito obrigado por sua presença aqui na nossa sala, e lembre-se, hoje é gostoso, mas amanhã pode ser doloroso. Até amanhã. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o Deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, tomar e beber.